O casal da alta sociedade partiu às pressas para se encontrar por amor. Mas, no meio do caminho, um rival inesperado surgiu e atacou Pat sem piedade. Diante dos gritos desesperados de Sophie, o herdeiro da terceira geração de uma família rica caiu no chão. Taka, satisfeito, fugiu rapidamente do local. Assim que a família poderosa soube que seu precioso neto havia sido ferido, imediatamente acionou um helicóptero para transportá-lo com urgência até o renomado Hospital Zuinil, na capital. Enquanto via o marido, a quem tanto amava, sendo empurrado para dentro da sala de emergência, Sophie sentiu o coração dilacerado e, em silêncio, rezava para que ele ficasse bem. No entanto, não percebeu os olhares cheios de rancor que sua família por afinidade lançava em sua direção. A sogra, incapaz de conter sua ira, estava prestes a atacar Sophie, murmurando repetidamente que ela era um mau presságio. Até mesmo o sempre elegante sogro segurava sua fúria, querendo expulsá-la do hospital. Para eles, era Sophie a responsável por colocar Pat em perigo. Mas a jovem esposa não conseguia simplesmente ir embora. Determinada a ficar ao lado do marido, recusava-se a sair, independentemente da pressão que sofria. No entanto, a sogra perdeu completamente o controle e avançou novamente sobre Sophie. Justo nesse momento, o avô de Pat chegou ao hospital e testemunhou a cena. Embora fosse um senhor de idade e, no dia a dia, adorasse implicar com Sophie, naquele momento crucial, mostrou-se disposto a protegê-la. O avô de Pat imediatamente começou a discutir com os pais dele, exigindo que dessem uma explicação plausível antes de atacar Sophie daquela forma. Enquanto a briga entre as famílias se acirrava, o médico finalmente saiu da sala de emergência com notícias. Pat estava fora de perigo. No entanto, havia um problema. Sua função no braço esquerdo havia sido comprometida e ele poderia ficar com uma deficiência permanente. Diante da situação, era um alívio saber que Pat estava vivo, mas também uma tristeza pelo dano irreversível. Quando Pat despertou, a primeira coisa que fez foi pedir para ver Sophie. A esposa, colocando um traje de proteção, entrou para vê-lo. No momento em que a viu, Pat sentiu-se extremamente grato por poder reencontrá-la. Sophie, preocupada, perguntou sobre seu estado de saúde. Pat respondeu que seu corpo inteiro doía, mas que seu braço ferido não tinha qualquer sensação. Ele alertou para não contar isso à família dele, pois temia que usassem essa informação contra ela e dificultassem ainda mais sua vida. Compreensiva e disposta a garantir que Pat se recuperasse em paz, Sophie escondeu seus próprios sentimentos e deu um sorriso forçado, garantindo que sua família por afinidade não a culpava e até mesmo a confortava. Criou uma atmosfera positiva para que Pat não se preocupasse. O marido, ao ouvir isso, ficou aliviado e prometeu a Sophie que se dedicaria ao tratamento. Ao sair da sala de emergência, Sophie finalmente não conseguiu segurar suas emoções e desabou em lágrimas. Se não tivesse insistido no divórcio antes, nada disso teria acontecido. Diante dessa situação, tudo que se pode dizer é que ela tinha bons motivos para chorar. Determinada a recompor-se, Sophie foi até o banheiro para lavar o rosto. Mas, para seu azar, encontrou a terrível tia de Pat. A mulher, sem qualquer aviso, agarrou Sophie pelo pescoço e a advertiu friamente, exigindo que ela se afastasse de Pat. Em seguida, empurrou-a com violência ao chão. No entanto, Sophie não era mais a mesma. Dessa vez, decidiu enfrentar sua oponente de igual para igual. Ela sabia que todas as dificuldades que enfrentaram eram resultado direto das manipulações daquela tia. Se aceitasse se afastar agora, seria exatamente o que a mulher queria. Com uma postura firme e determinada, Sophie declarou: "Se é para lutar, então vamos até o fim. Não se esqueça de que o avô ainda não sabe do que você fez com o filho dele." A expressão da tia mudou instantaneamente. Pela primeira vez, ela se sentiu ameaçada. Sem saída, foi procurar o avô de Pat e, surpreendentemente, sugeriu que aceitassem o casamento dele com Sophie. O avô ficou surpreso com a mudança repentina, mas não sabia que a mulher já tinha outros planos em mente. A intenção dela era clara. Assim que Sophie e Pat tivessem um filho, ela planejava expulsá-la da mansão imediatamente. O avô, percebendo que ainda poderia tirar proveito da situação, aceitou a proposta. Indignado, o pai de Sophie contou tudo a Pat. Mesmo estando extremamente fraco, o jovem ignorou sua condição e foi até o quarto do avô para confrontá-lo. Pat advertiu severamente que ninguém deveria mais tocar em Sophie. Ele não se importava com riquezas ou status, queria apenas estar com sua amada. Todos ficaram chocados ao ver o herdeiro rebelde da família enfrentando seus parentes por uma mulher. Por outro lado, a tia que manipulava a família ficou satisfeita com a situação. Influenciado por ela, o avô de Pat procurou o pai de Sophie para propor um novo casamento e discutir a reconciliação entre os dois. O velho senhor deixou claro que ainda culpava Sophie por tudo, e seu tom de voz denunciava que ela não teria uma vida fácil se voltasse à mansão. O pai dela percebeu a armadilha e ameaçou levar toda a família de volta à Vila Rural, rejeitando a proposta. No dia seguinte, Sophie, sem ânimo, arrumou suas coisas. Chorosa, temia nunca mais ver Pat. Sua mãe e irmã tentavam consolá-la, mas a atmosfera estava pesada. Foi então que, de repente, o telefone do pai de Sophie tocou. Era Pat, dizendo que estava a caminho para pedi-la em casamento. Diante dessa reviravolta, o pai de Sophie sentiu-se vitorioso. Ao reencontrar Pat, Sophie mal conseguia conter sua felicidade, sorrindo de orelha a orelha. Dessa vez, o avô de Pat, querendo recuperar o neto, abaixou a cabeça e implorou ao pai de Sophie que esquecesse as desavenças e aceitasse a reconciliação. O pai da garota ficou satisfeito ao ver o homem mais poderoso da família humilhando-se desse jeito. No passado, seria impensável que aquele velho arrogante cedesse. Pat, ainda aproveitando seu status de doente, encurralou Sophie contra a parede, mostrando quanto a queria.
Diante da intensidade do marido, Sophie ficou envergonhada, mas não resistiu. No entanto, o pai da jovem hesitava em aprovar o casamento. O avô de Patty, impaciente, perguntou diretamente o que ele queria em troca. Todos esperavam que o homem pedisse dinheiro ou propriedades, mas, surpreendentemente, ele fez apenas um pedido. Queria ser chamado de senhor e ter o mesmo status do avô de Patty na família. A essa altura, o avô sentiu-se completamente derrotado. Percebendo os olhares escurecidos ao redor, o pai de Sophie riu e disse que era apenas uma brincadeira. Para ele, a felicidade da filha era o mais importante. Uma semana depois, o casamento aconteceu em uma praia paradisíaca. Patty, vestido com um elegante terno, estava deslumbrante. Sophie, em um vestido branco impecável, exalava nobreza e graça. De mãos dadas, caminharam em direção ao altar. Radiante, Sophie ergueu sua certidão de casamento e, com o apoio do padre, declarou sem hesitação: "Eu aceito." Os familiares da noiva estavam felizes e orgulhosos, enquanto os da família do noivo estavam sombrios e amargurados, parecendo berinjelas murchas. Sophie percebeu tudo e sabia que sua nova vida na mansão seria difícil. No entanto, Patty segurou sua mão com firmeza e prometeu que, enquanto estivesse vivo, protegeria sua esposa. Suas palavras deram um pouco de conforto a Sophie. Ao retornar ao país, ela sentiu-se tomada por emoções contraditórias. Patty a incentivou a deixar o passado para trás e se concentrar no futuro. Tomado pelo desejo de recuperar o tempo perdido, Patty carregou Sophie no colo e correu para o quarto, ansioso para finalmente passar a noite com sua esposa. Dessa vez, não haveria arrependimentos como no passado. Na manhã seguinte, Patty acordou cedo para mimar Sophie, querendo repetir a noite anterior. Mas Sophie, exausta, resmungou: "Como você tem tanta energia depois de uma noite inteira?" Antes que pudessem continuar, batidas urgentes à porta os interromperam. Era o mordomo, chamando Sophie para prestar respeito à família. Ao descer, encontrou um café da manhã especialmente farto. Achou que era uma celebração pelo casamento, mas, logo, o avô de Patty ordenou que fossem trazidos mais 2 conjuntos de pratos. Ele anunciou que um convidado importante estava prestes a chegar. Todos ficaram intrigados até que uma mulher desconhecida e um menino apareceram à porta. Para surpresa geral, tratava-se da filha ilegítima do avô e seu neto bastardo. A chegada deles deixou a família em choque. Se você curte conteúdos de recap de novelas e dramas, está no lugar certo. Não esqueça de deixar seu like, seguir o canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Junte-se a nós e faça parte dessa comunidade. Desde que a tia e o primo, Dan Shui, apareceram de repente, a casa virou de cabeça para baixo. Não só a tia assumiu o lugar da governanta como segunda no comando, mas também o primo se sentou descaradamente no assento que pertencia ao falecido irmão mais velho, Hova. Todos estavam calados, sem coragem de dizer nada, exceto pelo jovem senhor, que furioso mandou Dan Shui levantar-se imediatamente. O avô, Li Seng, repreendeu o neto para que ele não fosse desrespeitoso. No entanto, Peter insistiu que aquele lugar só poderia pertencer ao seu irmão e que, enquanto ele estivesse vivo, ninguém mais poderia sentar ali. Dan Shui, com um físico forte e robusto, se levantou sem hesitação. Mas o avô bateu de frente com Peter, ordenando que Dan Shui continuasse sentado e ignorasse o neto. Essa atitude fez com que o jovem senhor ficasse tão furioso que até sua cabeça começou a doer. Sophie percebeu que a situação estava saindo do controle e tentou intervir, mas não adiantou nada. Logo, Peter voltou sua raiva para os pais. Sophie não pôde deixar de pensar que seu sogro era mesmo uma tartaruga velha, pois, mesmo com todos desejando a morte dele e seu próprio filho sendo desrespeitado, ele continuava indiferente. O velho, vendo que o neto estava cada vez mais agressivo, bateu com força na mesa e ordenou que Peter se calasse, afirmando que aquela casa ainda não era lugar para ele dar ordens. Dan Shui, percebendo que estava sendo favorecido, ficou extremamente satisfeito. Peter, descontente, saiu da sala furioso, com sua esposa correndo atrás dele. Quando chegaram ao quarto, Peter teve outro ataque de fúria. Sophie entendeu que o avô trouxe o neto bastardo de volta para castigá-lo. Ela tentou acalmar o marido, mas percebeu que não havia muito o que fazer. Enquanto isso, no andar de baixo, também havia confusão. O sogro de Sophie se opôs à nomeação da tia para substituir a governanta, o que deixou a própria governanta um pouco emocionada. Ele argumentou que a tia mal conhecia a família e, portanto, não estava qualificada para assumir um cargo tão importante. No entanto, o avô era a autoridade máxima e declarou que quem não estivesse satisfeito poderia pegar a saída e ir embora. Temendo se tornar alvo de todos, a tia procurou o avô para conversar em particular. Aproveitando a ausência dos dois, Dan Shui fez um comentário sarcástico. "Ah, então esse é o ambiente familiar de vocês?" Os sogros de Sophie o encararam friamente e perguntaram. "Se não gosta, então por que está sentado no lugar do falecido?" Dan Shui riu e respondeu. "Eu não tenho interesse em sentar no assento de um morto. Mas não fui eu quem decidiu isso, foi o vovô." Essas palavras atingiram profundamente a cunhada, que não conseguiu conter a dor e saiu correndo, deixando todos chocados. No mesmo momento, Peter e Sophie estavam descendo as escadas e testemunharam tudo. Peter ficou furioso e começou a provocar o primo, gritando para ele levantar-se da cadeira. Dan Shui, confiando no apoio do avô, respondeu com deboche. Peter, cheio de raiva, partiu para a briga, mas foi contido pelo sogro, que interveio antes que a confusão piorasse. Sophie puxou Peter para longe, afastando da briga. O casal decidiu então ir passar um tempo na casa dos pais dela para esfriar a cabeça. Sophie, conhecendo bem a personalidade do marido, pediu que ele não mencionasse os problemas familiares para seu pai.
No entanto, Peter fingiu concordar, mas assim que teve a oportunidade, chorou para o sogro, reclamando que seu primo estava intimidando. O sogro de Sophie não era alguém fácil de lidar. Ele imediatamente garantiu total apoio ao genro e, ignorando os pedidos desesperados da filha, decidiu ir pessoalmente enfrentar Dan Shui. Com medo de que a situação saísse do controle, Sophie aproveitou o momento em que o marido estava distraído para procurar Dan Shui e ter uma conversa franca. Ela explicou que seu pai viria naquela noite e que ele era bastante rude. Pediu que ele não levasse suas palavras a sério e, se possível, evitasse se envolver em conflitos. Dan Shui, sem paciência, respondeu que não tinha um temperamento tão bom assim. Sophie então jogou com a emoção, contando sobre o ferimento de Peter e como ele havia perdido a mobilidade do braço esquerdo. Ela esperava despertar alguma compaixão em Dan Shui e garantir que os dois primos não entrassem em conflito. Após pensar por um momento, Dan Shui disse que tentaria não se importar. Sophie, ingênua, agradeceu pela compreensão do primo. Mas quando ela achava que tudo estava resolvido, seu pai chegou à mansão e causou um verdadeiro alvoroço. Não só ofendeu a tia, chamando-a de vergonha por ter engravidado antes do casamento, como também provocou Dan Shui, perguntando de onde aquele bastardo havia surgido para se atrever a disputar a herança com o neto legítimo. Peter ficou eufórico ao ouvir essas palavras, enquanto Dan Shui já estava prestes a partir para a briga. No entanto, a tia interveio e mudou o foco da discussão. Por que os homens nunca são responsabilizados nessas situações? As duas partes começaram a discutir violentamente, sem que ninguém cedesse. Foi então que o mordomo anunciou que o avô estava descendo. Todos se recomporam e seguiram em direção à mesa de jantar. Porém, assim que Dan Shui ia se sentar, Peter rapidamente puxou a cadeira e chamou Sophie para se sentar ao seu lado. Ela hesitou, sem saber o que fazer, mas logo o avô interveio. O assento do neto mais velho não é para qualquer um. Dan Shui, humilhado por toda a noite, não conseguiu mais se conter. Ele zombou de Peter, dizendo que, apesar de agir como valentão, na verdade, tinha mandado a própria esposa implorar para ele pegar leve. Além disso, Dan Shui cutucou a ferida de Peter, mencionando sua deficiência e dizendo que não brigava com aleijados. O olhar de Peter para Sophie mudou, carregado de ressentimento. Sophie desviou os olhos, envergonhada e arrependida, sabendo que havia cometido um erro terrível ao expor seu marido. Dan Shui, sem parar por aí, apontou para a cadeira e ironizou. Vamos, deixe o assento para os idosos, doentes e deficientes. Peter não conseguiu se controlar e deu um soco em Dan Shui. O sogro, que até então estava se divertindo com a situação, caiu na risada. Peter, irritado, gritou. Meu braço esquerdo não se mexe, mas eu ainda consigo te vencer só com o direito. Antes que a briga se tornasse mais séria, o avô chegou e deu um tapa em Peter. Sophie não teve coragem de assistir a cena e virou o rosto. Todos sabiam que um grande escândalo estava por vir. Peter, olhando nos olhos furiosos do avô, sentiu-se profundamente magoado. Ele gritou. O senhor realmente prefere o seu neto bastardo ao invés de mim? Esse tapa doeu muito mais do que a bala que me deixou inválido. Em seguida, anunciou. Se o senhor já está cansado de mim, então aproveite sua vida feliz com seu queridinho. Quem quiser esse lugar, que fique com ele. Eu nunca mais colocarei os pés nesta casa.